Olá, o meu nome é Valdir Paulino. Eu estou aqui para dar 15 dicas infalíveis e para turbinar o seu currículo. Você sabia que no Brasil, segundo estatísticas do IBGE, nós estamos com 12,8 milhões de desempregados e 11,5 milhões que estão na informalidade? É muito, né? No entanto, eu tenho certeza que muitos desses profissionais qualificados não conseguem atingir ou alcançar a vaga dos sonhos por um principal motivo: o currículo inadequado. Você pode estar se questionando, como é que ele sabe disso? Eu tenho 30 anos no mundo corporativo, entrevistando e sendo entrevistado. Então eu tenho autoridade para tratar desse assunto e principalmente uma forma atual e moderna que realmente vai revolucionar o seu currículo e a sua oportunidade de emprego. Gente, eu peguei um anúncio real que eu identifiquei na internet para assistente administrativo. E lá estão os pré-requisitos e as qualificações do profissional que eles estão buscando. Da mesma forma, eu identifiquei um currículo. Na verdade, tem sido um currículo muito padrão que as pessoas têm usado e eu gostaria de analisar com vocês aqui essa parte inicial. Então, se nós olharmos aqui onde está a identificação do candidato, tem o nome, diz que ele é brasileiro, 32 anos, solteiro, sem filhos, tem o endereço completo e depois tem os telefones e também as redes sociais. Vamos analisar juntos? Qual a necessidade, se não foi requerido no anúncio, a respeito da vaga, você colocar a sua nacionalidade, a sua idade, o seu estado civil, se você tem ou não tem filhos. Essa é uma informação relevante. Lembre-se que você tem 12 segundos para convencer o recrutador com informações relevantes, que ele vai olhar e falar, não, realmente, esse profissional ele tem o perfil. Então, brasileiro, 32 anos, solteiro e sem filhos, é uma informação completamente desnecessária. Mas eu não devo colocar nunca? Só se for requerido pelo recrutador. Senão você não vai colocar. Porque se ele pedir, você tem que colocar por quê? Porque é um requisito que está na vaga. Ele vai dar importância para isso. Mas nesse caso aqui é completamente dispensável. Bom, os telefones, o telefone, mais o e-mail e também o LinkedIn, eu recomendo. Realmente é importante só o LinkedIn. Por quê? Porque na verdade ali é um network profissional. Então você não vai colocar coisas como, por exemplo, Facebook, Instagram, é completamente desnecessário. A não ser que seja requerido pela vaga, né? Lembre-se que você vai colocar informações que o recrutador está buscando. Então vamos para uma situação onde nós consideramos o ideal. Nós colocamos o nome, o bairro, mais a cidade. No caso, o telefone de contato, colocamos o WhatsApp para ele saber que o contato pode ser feito dessa forma, porque tem muitas pessoas que têm a telefonia celular, mas não tem o WhatsApp. Então você deixa claro que você tem. Então nós colocamos o LinkedIn e também o endereço de e-mail. Então vamos voltar para a forma, vamos dizer assim, não recomendada. Mais abaixo, observe que o candidato ele colocou o quê? A formação acadêmica, idiomas, cursos, informática, o nível de informática, experiência profissional que começou nessa fase. Então, observe que aqui já corresponde à primeira metade da página do currículo do candidato. Será que essas informações todas estão linkadas, ou seja, elas estão ligadas ao anúncio? Se nós observarmos aqui, a única coisa que tem seria talvez relacionada com o idioma, a formação acadêmica. Agora, o restante, absolutamente sem qualquer conexão. Então, vamos continuar a análise do currículo. Se vocês observarem, aqui foi colocada formação acadêmica, idioma, etc. Todas essas informações, elas são relevantes no currículo, mas não nesse momento. Porque, na verdade, o que interessa mesmo para o recrutador nesse instante é justamente as qualificações profissionais. Isso que é fundamental. É justamente nesta parte das qualificações profissionais que você tem que mostrar para o recrutador que você é o profissional que ele está buscando. E com essas informações aqui é praticamente impossível. Por exemplo, algo relevante deveria ser colocado em primeiro lugar, o objetivo. Ou seja, onde é que é dito aqui que é assistência administrativa? Né? Nós observamos que já aparece aqui na experiência profissional, bem pequenininho. Então, provavelmente, o recrutador vai analisar 100 currículos nesse dia, esse currículo, ele infelizmente já vai ser desconsiderado. Embora esse currículo ele tem, vamos dizer assim, todas as qualificações que ele está buscando. Tanto é que o novo currículo, né, que realmente vai turbinar, ele tem exatamente as mesmas informações. Mas nós desenvolvemos uma estratégia de maneira que você possa encantar o recrutador. Por exemplo, vamos uma situação prática. O currículo que nós recomendamos. Então, está bem claro aqui o objetivo que é assistente administrativo. E já começamos o resumo das qualificações. Por exemplo, foi requerido que o profissional tivesse experiência na área de transporte. Então, o que nós fizemos? Colocamos aqui o total em todos os segmentos que o candidato trabalhou. No entanto, como ele está querendo a área de transporte, foi o que nós primeiro colocamos. Ou seja,
Ele trabalhou na área de transportes por 2 anos. Então essa informação já está, vamos dizer assim, na cabeça do recrutador. Outra coisa, ele queria também alguém com experiências em contas a pagar, gestão de agenda de diretoria e emissão de notas fiscais. Então nós colocamos aqui, logo abaixo ao segmento, foi a primeira coisa que foi requerido no anúncio, nós colocamos aqui. Veja que nós colocamos outros conhecimentos, mas destacamos em negrito aquilo que está sendo requerido pela vaga. Ou seja, o recrutador está buscando. Aqui embaixo, 2 anos, auxílio no planejamento e orientação de pallets e containers. Embora ele não tenha sido requerido, mas nós sabemos que esse tipo de especialização está relacionado com o segmento de transportes. Então nós não destacamos em negrito, mas é importante que o recrutador saiba que você está demonstrando que você tem a familiaridade com atividades relacionadas a transportes. No próximo item, onde nós colocamos 4 anos, tem experiência em atendimento ao cliente, cotações e compras de materiais, suplementos, gestão de arquivos, organização de sala de reuniões. Observe que, novamente, nós destacamos em negrito o atendimento e a gestão de arquivos. E nessa atividade ele tem 4 anos de experiência. Foi requerido também que o candidato tivesse inglês básico. Então nós colocamos aqui que ele tem 3 anos e ele está acima da expectativa. Por quê? Porque ele tem um nível avançado, ou seja, ele tem muito mais do que está sendo requerido. Foi requerido também que ele tivesse experiência com o pacote MS Office. Nós destacamos aqui nessa parte também, ou seja, que há o conhecimento. Observe que nesse resumo de qualificações, você dá todas as informações necessárias para que o recrutador ele considere você no processo. Então, na experiência profissional. Então, o ideal é que você comece sempre pela empresa mais recente, ou seja, em ordem cronológica decrescente. Então, observe que esse profissional aqui, ele atualmente não está desempregado, né? Ele é um sortudo, né? Porque afinal de contas nós estamos com 12,8 milhões de desempregados e ele trabalha no escritório de contabilidade. Então, o que nós destacamos aqui é a quantidade de clientes, até para que o recrutador ele tenha uma ideia, né, da dimensão, até da importância da empresa no mercado, a quantidade de colaboradores e o faturamento da empresa. Então, originalmente, naquele currículo, exemplo, não tinha essa informação, mas a gente está assessorando, é interessante que inclua para que o recrutador saiba disso. Então, o cargo ocupado e as principais atividades. Observe que nas principais atividades, nós destacamos em negrito aquelas que estão relacionadas com o resumo de qualificações. Ou seja, a hora que o recrutador vê, ele vai ver de uma forma detalhada, né, nas principais atividades, relacionada com o resumo de qualificações. Então, ou seja, tem que corresponder àquilo. Se você colocar alguma coisa no resumo de qualificações que não conste as principais atividades vamos dizer assim, da experiência profissional do candidato, com certeza isso acaba virando um tiro no pé, né, do candidato. Outra coisa importante também que você inclua seriam as principais realizações. Então, nesse caso aqui, nós colocamos que houve uma otimização no controle de contas a pagar em 20% do tempo na rotina diária. E depois um segundo exemplo também de otimização. É importante que você coloque as principais realizações, mas você quantifique isso percentualmente, valor econômico, enfim, alguma coisa que agregue valor. Porque o recrutador ele tem que ver, olhando vamos dizer assim, as principais atividades, que você ocupou o cargo, que você exerceu atividades e que você efetivamente agregou valor à empresa. Agregou valor. Então, vamos dando continuidade aqui. Então, essa aqui foi a penúltima empresa. Então, da mesma forma, nós destacamos o período que ele trabalhou. Observe que aqui foi destacado que ele trabalhou na transportadora Vamos Levar S.A. Então, ela está relacionada com aqueles 2 anos de experiência. Observe que ele começou a trabalhar em 2013 até 2015, ou seja, ele tem 2 anos de experiência. E essa informação, lá no resumo de qualificações, rapidamente, o recrutador ele conseguiu identificar. E da mesma forma que o anterior, nós destacamos em negrito aquilo que está relacionado no resumo de qualificações. E mais uma vez, as principais realizações. Nesse caso aqui, ele conseguiu automatização do controle de agenda do motoboy em 30%, no tempo de atendimento ao cliente. Então ele agregou valor, né, nas atividades que ele estava exercendo nessa empresa. Então vamos para a empresa seguinte. Ele trabalhou no ramo financeiro, uma empresa do ramo financeiro, né, a financeira volta fácil. E da mesma forma foram informados o número de clientes, quantidade de colaboradores e o faturamento da empresa. E da mesma forma, as principais atividades, destacando em negrito aquelas que estão relacionadas ao resumo de qualificações e as principais realizações. Aí, finalmente, entramos na formação acadêmica. Então, a graduação, o idioma e o curso de inglês, basicamente. Informática, também conhecimento de informática.
E por último, a pretensão salarial. Então, nesse caso, nós colocamos aberto à negociação. No entanto, se o empregador, o recrutador, requerer essa informação, você deve colocar. Porque é muito comum eles colocarem o seguinte, a informação do salário desejado é obrigatória, então você deve colocar. Senão, você deixa aberto à negociação. Né? O que significa aberto à negociação? Significa que você está disposto a receber um determinado valor que pode até não corresponder ao que você ganhava anteriormente. Mas, dependendo da quantidade de benefícios que a empresa vai agregar, de repente, além do vale transporte, tem um plano médico, tem um plano odontológico, tem participação nos lucros. Então, isso aí pode compensar um salário menor. Né? Então, por isso que é aberto a negociação. Porque a sua negociação não vai se resumir simplesmente ao valor que você recebe no final do mês. Gente, para finalizar, eu quero dar 15 dicas valiosas para turbinar o seu currículo. Primeira dica, não coloque o seu nome completo. Segunda dica, não colocar título junto ao nome professor, doutor. Terceira dica, evite espaçar o seu nome. Então, quarta dica, não coloque arquivos de imagem tipo JPEG, PNG, que isso realmente dificulta a identificação das suas informações no banco de dados de currículos. 5. A formatação. Então, nossa recomendação é que seja Verdana, Cambria ou Gil Sans. Então, o nome ele tem que ter tamanho 16, PT, e o objetivo também, cabeçalho. Agora, as demais informações, nós recomendamos de 10 a 12. Então, esse é o padrão mais adequado. O objetivo tem que estar bem definido, ou seja, se você é um assistente administrativo, então você tem que deixar claro nesse ponto. Não vai colocar qualquer oportunidade de trabalho dentro da sua empresa, buscando oportunidades na área de informática. Isso dá clareza acerca do seu objetivo profissional. A sétima dica. O objetivo ele tem que estar alinhado com o resumo de qualificações, ou seja, o que você definiu como, por exemplo, assistente administrativo, tem que corresponder no seu resumo de qualificações. Se você coloca assistente administrativo e coloca atividades que não tem nada a ver com, vamos dizer assim, com a função, o recrutador com certeza ele já vai descartar o seu currículo. A oitava dica é o resumo de qualificações, porque é nesse ponto aí onde você vai colocar as informações que estão relacionadas com o anúncio. Ou seja, aí é exatamente o ponto estratégico, onde você tem 12 segundos para convencer o recrutador que você é o candidato que ele está buscando. A nona dica. Então, você deve fazer uma estruturação adequada da experiência profissional. Então, ele tem que estar de uma forma que seja claro, para que seja inteligível as informações a respeito da sua experiência profissional. A décima, segmentos e resumo de qualificações, ou seja, aquilo que você definiu, a parte de segmentos que seria assim, transportadora, área financeira, então tem que corresponder isso no resumo de qualificações. Ou seja, a quantidade de tempo que você colocar tem que bater, porque realmente se você coloca diferente, isso vamos dizer assim, é um ponto contra você, o seu currículo, a sua credibilidade. A 11ª, qualificação por ordem de importância. Então, quando você está lá no resumo de qualificações, você tem que colocar de uma maneira que esteja exatamente na ordem do anúncio. Então, se ele colocou que contas a pagar é algo relevante, então coloque exatamente na mesma ordem. Porque é assim que o recrutador vai tentar identificar ou ele vai buscar o candidato que tem as qualificações. Porque se você deixa a formatação bagunçada, fica difícil de você passar uma boa impressão para o recrutador. 13ª dica, conforme foi dito, em ordem cronológica decrescente. Então, você coloca os empregos mais recentes e os mais antigos. 14ª, o formato. É importante que você gere o seu currículo em PDF, a não ser que seja requerido para gerar em .doc, de uma forma requerida vamos dizer assim, pelo recrutador, senão você vai gerar em PDF. A 15ª, é importante que você coloque o seu currículo em sites de recrutamento e seleção. Então, adotando esse formato, com certeza as suas chances vão ser muito maiores. Gente, mais uma coisa. Para facilitar o processo de elaboração do seu currículo, eu estou disponibilizando no link que está aparecendo abaixo um e-book com informações detalhadas do que nós acabamos de conversar. Então, boa sorte e lembre-se que o seu sucesso é o meu sucesso. Até breve.